no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana é de agitação nos bastidores políticos, com o encerramento na próxima sexta-feira das convenções partidárias para a homologação de candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado, ao Governo do Estado e também à Presidência da República. No último final de semana, o PT se mobilizou e anunciou oficialmente e homologou as candidaturas de Camilo Santana ao Senado e de Eumano de Freitas ao Governo do Estado. As informações agora com Carlos Alberto. O ex-governador Camilo Santana, candidato ao Senado, passou os últimos dias dedicado a articular apoios e construir uma ampla aliança para dar sustentação à candidatura de Eumano de Freitas ao governo do Estado. Camilo acompanhou todos os momentos de mobilização para a convenção do último sábado, que, com a participação do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, marcou a arrancada dos aliados ao Palácio da Abolição para levar Eumano de Freitas ao segundo turno da eleição. A aliança liderada pelo PT é integrada pelo PCdoB, PV, MDB e PP. Após a realização da convenção do PT, Camilo prioriza as discussões sobre a agenda de campanha de Eumano, a ser cumprida pelos próximos 30 dias. Camilo terá, porém, outra missão: estreitar ainda mais as conversas com lideranças municipais. O diálogo com prefeitos de diferentes partidos será mais intenso e nas cidades onde o palanque já está garantido para o PDT ou União Brasil, a segunda força política dessas cidades será atraída para o palanque de Eumano de Freitas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Oficializado, o candidato ao governo Eumano de Freitas fez um aceno ao senador Cid Gomes, do PDT, deixando a porta aberta para futuras alianças. Sátiro Salles. O candidato do PT ao governo do estado, Eumano de Freitas, fez um aceno ao lado do ex-governador Camilo Santana e do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva ao senador Cid Gomes, do PDT, a quem atribuiu o começo de um novo ciclo administrativo no Ceará. Cid não apareceu durante as articulações para a definição da candidatura do PDT, que provocou o racha na aliança com o PT, mas, de acordo com o irmão Ivo, era defensor do nome Isolda Sela. O aceno de Eumano de Freitas é uma porta aberta para uma eventual aliança no segundo turno. Eumano fez um histórico sobre a sua trajetória de vida e afirmou que, após se formar em Direito, se dedicou como advogado a defender a população mais pobre. E, em seu discurso, falou também sobre as ações que contribuíram para as transformações econômicas e sociais nos últimos 16 anos. E disse ainda que, se no governo Camilo Santana, mesmo com as adversidades na relação com o governo federal, o Ceará cresceu. Com Lula na presidência da República, a população cearense será ainda mais beneficiada com as ações que proporcionam melhor qualidade de vida. Dirigindo-se ainda a Camilo, Eumano definiu como um pai atencioso que protegeu a vida de milhões de cearenses durante a pandemia da Covid-19. Eumano agradeceu ainda aos prefeitos dos municípios do Ceará, que são parceiros e ajudam a construir um estado com melhores condições de vida para o seu povo. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O ex-governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, que lidera esse bloco formado pelo PT, MDB, PP, PCdoB e PV, e aguarda também uma sinalização sobre os rumos do PSDB, quis e mostrou força na realização dessa convenção, realizada no último sábado em Fortaleza, no centro de eventos, como uma das maiores convenções que marcam esse início de campanha em todo o Brasil. Camilo mostrou força e deixou transparecer para os aliados mais próximos e dos partidos que estão integrando a aliança que a disputa é pra valer, que ele quer levar Eumano de Freitas ao segundo turno da disputa contra o candidato do PDT, Roberto Cláudio, e também contra o candidato do União Brasil, o Capitão Wagner, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A presença do ex-presidente Luiz Inácio
Inácio Lula da Silva, candidato ao Palácio do Planalto, mostrou ainda mais a nacionalização da disputa eleitoral no Ceará. Camilo espera pelas próximas horas, Beto Almeida, a definição do nome a vice, que pode sair do MDB e também de outros partidos que ainda estão ou se integram à discussão em relação à composição dessa aliança. O certo é que nós começamos a semana falando sobre esse evento realizado pelo PT e na expectativa de novas convenções em uma semana que termina o prazo do TSE, da legislação eleitoral, sobre a escolha de candidatos e definição de alianças partidárias na disputa ao primeiro turno das eleições de 2022. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo, Luciano. Com um prazo cada vez mais apertado para a definição de candidaturas, os partidos literalmente correm para terminar a composição das suas chapas majoritárias. E aí nós temos indefinições em todas as chapas dos principais candidatos que estão aí se lançando para a corrida eleitoral. Mas antes a gente vai começar por essa questão da convenção, que foi o que nos puxamos aí o nosso bate-papo. A questão da convenção, Zenô, sem dúvida, você disse algo que é verdade. O governador Camilo Santana trabalhou pesado e mostrou força com a grande presença de público na convenção de domingo, de sábado, lá no Centro de Eventos do Ceará. Lotou, Luciano. Lotou aquele salão lá principal do Centro de Eventos, lógico, onde a principal liderança, a principal, vamos dizer assim, curiosidade chamativa era o ex-presidente Lula, candidato à presidência da República, que veio para apoiar o lançamento da chapa. E, inclusive, levou aliados, é bom que se diga, não estava lá só petistas, lá estava, por exemplo, o MDB de Eunício Oliveira, tinha gente, inclusive, do PSB, claramente rachou. É bom que se diga, o PSB oficialmente está com o Roberto Cláudio, na chapa do Roberto Cláudio, mas lá estava o Dorico Monteiro, estava o vereador Léo Couto, e também, Luciano, uma presença que não se fez notar lá foi a do PP, o Partido Progressista, do Zezinho Albuquerque, mas justificado. O Zezinho, nesse momento, tanto ele quanto o AJ participavam no mesmo momento da realização de sua convenção. Claramente os movimentos sociais deram o tom que se imaginava para aquela convenção, Luciano, com a presença de praticamente todas as representações de entidades sociais, enfim, o público, na realidade, que o PT tem e que mostrou força e que mostra claramente que, para além da questão de atrair lideranças políticas, de atrair prefeitos, ele vai principalmente trabalhar com a força que ele sempre tem historicamente, que são as organizações sociais. É isso que mostrou claramente a convenção. Vieram caravanas do interior todo, Luciano,